A delação casada de Daniel Vorcaro com o seu cunhado Fabiano Zettel é explosiva no mundo político. Isso significa que a delação está caminhando com força. E eu quero falar sobre isso porque é preciso entender por que foi necessário convocar o Fabiano Campos Zettel para fazer parte da delação premiada. E por que isso deixa o meio político turbulento, né? Como é que a coisa vai avançando de uma forma para complicar ainda mais? Bem, o Daniel Vorcaro era o dono do Banco Master e o, o Zettel era o principal operador financeiro. Como é que está aqui, né? Eu copiei aqui, ó. O Zettel é investigado por coordenar operações financeiras que envolveriam lavagem de dinheiro, corrupção e falsificação de títulos de crédito. O Daniel Vorcaro era o presidente do banco. Ele tinha muitas atribuições, entre elas gastar o dinheiro que ele ganhava de forma ilícita, né? Levar o vidão que ele tinha. Então, ele pegou o cunhado e falou: ó, você vai aí, que é preciso de você, porque a gente tem uma teia de influências que a gente tem que administrar, porque tem que pagar muitos, né, autoridades de várias camadas do poder, né, de vários poderes, de várias escalas de poder, para poder avançar com nossos projetos aqui do Banco Master. E aí você vai ser o operador, né? Vou colocar você para ser intermediário desse contato, para fazer esses repasses. E para isso você tem que ter uma empresa, né? Ele criou uma empresa lá que chama Super, como é que chama a empresa dele? Super Investimentos. Super, é uma coisa assim. Nós vamos chegar lá. E aí, o que é o problema? O Daniel está dando. Vamos para os bastidores da delação do Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro falou assim: não, eu paguei ministro tal, eu paguei o senador tal. Eu paguei. Mas como é que você vai? Como é que você prova isso? Mas não era eu que cuidava dessa parte, não. Quem cuidava dessa parte de pagamento aí, eu só, né, direcionava o recurso para ele e ele fazia esses pagamentos. Porque era. Quem que era? Era o Fabiano, né, o meu cunhado, ele que cuidava disso. Ele é que sabe, né? Ele é que tem os canais, os contratos, tudo direitinho, papapá, como é que movimentava o negócio. Então ele era o cara direto. Eu tinha um intermediário que era ele. Ah, então para chegar nesses políticos, nessas autoridades, eu vou precisar do Fabiano Zettel? Vai precisar. Fabiano Zettel, chega aqui, você vai querer participar dessa delação premiada, porque o Daniel Vorcaro disse, mas você que era o operador, então você vai ter que ajudar a gente aí para chegar nisso. Você topa combinar com, né, reforçar, né, a delação do Daniel Vorcaro, do seu cunhado, né? E aí a coisa está em família, né? Aí o que ele fez? Mudou de advogado. Falou: não, então vamos pegar um advogado que vai, né, ser simpático a essa coisa da delação. Pegou o advogado do Bolsonaro. Aí eu tenho um pouco de restrição, porque o advogado do Bolsonaro não conseguiu salvar o Bolsonaro da prisão, né? E olha que o Bolsonaro não tinha crime. Então, fica aí essa observação. Mas, enfim, o que era o Zettel dentro desse movimento todo aí, né? Vamos lá. Eu pesquisei aqui sobre o Zettel. Vamos entender o Zettel aqui. Onde é que eu coloquei o Zettel aqui, gente? Tá bom. O empresário e ex-pastor Fabiano Campos Zettel é casado com Natália Vorcaro. Natália é, de fato, irmã de Daniel Vorcaro, fundador do extinto Banco Master. Embora detalhes específicos sobre a data exata do casamento deles não venham ao caso. Eu estou aqui tentando achar onde é que eu coloquei aqui. Acho que foi aqui, ó. Contexto da delação.
A estratégia casada. Após a prisão de ambos em março de 2026, as defesas passaram a planejar uma colaboração conjunta. Zettel trocou de advogados recentemente para facilitar a inclusão de seus depoimentos do mesmo escopo da negociação de Vorcaro. Zettel já assinou um termo de confidencialidade, passo inicial para a concretização da delação. A CPI do crime organizado também acompanha o caso, tendo aprovado a quebra de sigilo de Zettel para investigar movimentações financeiras atípicas, como a compra de 42,2 milhões em joias religiosas. Joias e relógios, desculpa. Então, a CPI do crime organizado foca o Zettel no... você comprou joias. Foca o Zettel. Já a CPI, a delação premiada, não foca o Zettel como um criminoso. Né? Foca, Zettel, me ajuda a chegar nos... Né? Você é o canal de ligação entre Vorcaro, né, e os políticos. E aí pode ter senadores envolvidos no meio. E aí, quem que é o Zettel dentro do contexto? Né? Ele é o operador de recursos suspeitos. Ele opera recursos suspeitos do Banco Master. Zettel é investigado por coordenar operações financeiras que envolveriam lavagem de dinheiro, corrupção e falsificação de títulos de crédito. Então, essa lavagem de dinheiro também é muito complicada, porque vai lavar o dinheiro aonde? Passa para uma empresa, essa empresa passa para políticos, passa, entendeu? Para paraísos fiscais e aí vai. Então, é um cara que estava ali, né? É o operacional do Vorcaro. Então, ele tem que estar na delação. Então, dados da Receita Federal e do COAF revelaram que Zettel recebeu cerca de 190 milhões em dividendos e lucros do Fundo de Investimento e Participações FIP Kairos. Fundo este que a Polícia Federal suspeita ser utilizado para o esquema de lavagem. Em 2022, ele teria aplicado 48,5 milhões na Super Empreendimentos, uma empresa que, segundo as investigações, era utilizada para pagamentos a terceiros ligados ao esquema. Então, ele fazia o quê? Ele fazia pagamento de pessoas que operavam o esquema. Olha só como é que o homem é o contato, assim, fundamental para a delação de Vorcaro. Entendeu? Ele aceitando a delação, ele consegue fazer a ligação no dinheiro. Ó, Zettel, Vorcaro, presidente, passa para o Zettel passa para essa turma aí. E aí tá, né? Conexões políticas. A Polícia Federal o vê como o elo para pagamento destinados a políticos. Zettel também ganhou destaque por ser um dos maiores doadores individuais de campanhas eleitorais e em ciclos passados. Então, o Zettel fazia, né, o entreposto, né, do Daniel Vorcaro com a malandragem aí da politicagem. E aí, quando ele se propõe a fazer a delação, fazer parte da delação, né, aí o negócio ganha uma importância maior, porque a coisa está andando. O avanço das investigações da CPI do crime organizado apura um aumento patrimonial meteórico e gastos de luxo incompatíveis com sua renda declarada, incluindo a compra de 42,2 milhões em joias. Zettel foi preso, né, e está aí sob essa delação. Você vê que a CPI do crime organizado visa o Zettel, né? Fala, o que você ganhou com isso?
A CPI do crime organizado é a CPI lá do Senado, né? De políticos e tal. Zé Tel, o que você ganhou? O que você ganhou? Qual que é o seu enriquecimento? O que você foca o Zé Tel? Já a CPI, já a delação premiada, fala assim, Zé Tel, eu quero saber o que está em torno de você. Qual foi o seu papel dentro do contexto? Está entendendo a diferença? Políticos querem saber que o Zé Tel é o alvo porque ele fez coisa para ele. A delação premiada, né, que está na Compliance Zero, quer saber o elo de ligação do Zé Tel que vai chegar nos políticos, que pode chegar em senadores. Então tem todo esse contexto aí para ser considerado. Bem, essa é a parte que eu estou falando por que o Zé Tel é importante. Agora vamos para uma parte aqui que é muito sensível, porque o Zé Tel, vou colocar a foto dele aqui, vocês participam comigo aí desse debate aí, gente, que agora a coisa vai mais profunda, tá bom? A gente vai entrar em temas mais delicados aqui. Esse aí é o Zé Tel, né? O Fabiano. Você vê que o Zé Tel, ele é cheio de tatuagem, né? E ele é pastor, né? Pastor evangélico. Então ele tem uma linha de atuação religiosa próxima do relator da CPI, do caso Master, que é o André Mendonça. E o André Mendonça é um pastor sério, é um cara que começou a sua caminhada como pessoa, com foco em ser pastor. Ele queria entrar para o seminário. Desde pequeno ele queria entrar para o seminário. Ele queria ser pastor. E aí o pai, né, os pais dele falaram assim, não, você tem que estudar primeiro, né? Vai fazer direito, vai ter uma profissão. Depois que você tirar a profissão, aí você vai ser pastor, vai para o seminário. Aí ele fez pastor. Estudou para advocacia. Passou, foi bem colocado e tal. Aí ele falou, agora eu quero ser pastor, vou para o seminário. Aí o pai falou assim, não, primeiro você vai ter que ter um emprego, você vai ter que se sustentar primeiro. Né? Aí ele fez um concurso, passou e tal, foi trabalhar, né, na carreira pública. Mas o sonho dele era sempre ser pastor. E aí ele tem essa vocação, né? Frequenta a igreja e faz, né, pregação de pastor. Então ele é um homem que, apesar de estar advogando, e estar no Supremo, e estar tendo essa posição política, né, o foco dele era pastor, era vender a palavra de Deus, era proferir a palavra de Deus. E agora ele tem um pastor como colaborador, né, da sua relatoria. E como é que um pastor fala com outro pastor? Esse Zé Tel, ele, se vocês estão reparando, ele tem lá duas cruzes, né? Um pingente aqui, e na pingente dele aqui, ele tem duas cruzes, né? E geralmente pastor não tem uma coisa pegada à cruz, assim, a simbolismo, sabe? Ele faz mais na palavra. Eu até coloquei aqui, ó, pastores evangélicos no Brasil não costumam usar crucifixo, né? A cruz com a imagem de Jesus Cristo crucificado. A maioria das denominações evangélicas e protestantes prefere o uso da cruz vazia. Então ele prefere a cruz vazia, que simboliza a ressurreição de Jesus, em contrapartida ao crucifixo, que foca na crucificação. Aí, a cruz vazia é preferida para enfatizar que Jesus não está mais morto, mas ressuscitou, né? Muitos evangélicos evitam o crucifixo e outras imagens por associarem o uso de representações físicas à idolatria ou à veneração de objetos, o que vai contra as suas doutrinas. Enquanto o crucifixo é central no catolicismo, a tradição evangélica reformada, em particular, tende a evitar imagens de Cristo.
Embora não seja comum, o uso de joias ou acessórios com a cruz vazia é mais aceito do que o crucifixo, sendo uma questão de conveniência pessoal e não necessariamente pecado, desde que não seja tratado como amuleto. Então, esse vínculo, essa coisa, é porque, olha só, vamos colocar, quando você se torna um pastor, você cuida de quê? De ovelhas, né? Você é um símbolo religioso, né? O pastor prega para quem? Para as ovelhas. Então, como ele se coloca como irmão, o pastor se coloca como ovelha também. Né? Somos todos filhos, né, do mesmo pai. Então, é uma ovelha líder dentro, né, do seu conjunto de ovelhas. Não me pega nessa, não. Mas aí, a parte espiritual do relator da CPI, André Mendonça, tem um peso muito forte, porque isso coloca a questão da ética, da moral, sabe? Que é princípios muito focados dentro do plano religioso, né? Do plano espiritual. Se você perguntar, João, qual que é a sua religião? Bem, eu fui criado na igreja católica, meus pais são católicos, né? Fui batizado e tudo mais. Eu fui desenvolvendo uma linha de raciocínio que eu me considero um universalista religioso. O que seria um universalista religioso? Né? Eu entendo que todas as religiões, né, tendem a caminhar pelo mesmo caminho para chegar no mesmo lugar, que é a divindade, né, que é a coisa, né, do Deus maior, que é a fonte da nossa criação. Então, eu entendo todas as religiões, pratico assim, como se diz assim, um olhar assim, um olhar contemplativo das várias formas de manifestações religiosas. Eu tenho uma frase que eu costumo manter como um padrão, que é o seguinte: eu nunca nasci, eu nunca morri, eu sempre estive aqui. Eu, você, né, nós, cada um de nós, somos indivíduos, individual, somos parte de um todo. Né? Nós somos, você, eu sou parte do todo, cada um é parte do todo. Então, cada ser humano é parte do universo. Ele é o próprio universo se manifestando nas suas várias particularidades. Então, nós somos, no meu ponto de vista, né, uma coisa só. Somos tudo uma coisa só. E isso nos coloca dentro de um mesmo contexto, onde todas as pessoas procuram, né, na sua forma de manifestar, buscando cada religião que se conforte, se deixa mais confortável. Né? É igual aquela história do elefante, né, que tem 7 cegos, nunca viram um elefante, aí eles começam a tatear o elefante, um pega na perna, fala que é uma árvore, outro pega na trompa, fala que é uma cobra, o outro pega no marfim lá, né, fala que é um touro. Então, cada um, da forma que vai tateando, vai tendo uma ideia do todo. Né? E o elefante seria o quê? O elefante seria o todo. Seria o conjunto do universo que traz para você a ideia daquela origem suprema que nos faz aqui presentes como energia vital dentro desse contexto universal. Então, é apenas a forma de cada um enxergar, até onde ele enxerga a forma que ele vê o todo. Um vê pela perna do elefante, outro vê pela trompa, outro vê pelo chifre, né? Outro vê pela orelha e tal. E aí vai. Então, a questão do Mendonça com o Zetel vai ser um pastor com outro pastor. Né? Ó, você desviou do caminho, eu estou aqui para te conduzir para o caminho. Você arrepende, você vai delatar todo mundo. Né?
você usou da igreja, você usou da palavra de Deus, você usou do templo de Deus, você, né? Então, tem toda uma colocação aí filosófica dentro desse processo, dessa, né, dessa relação do Daniel Vorcaro com seu cunhado Zetel, a irmã do Daniel Vorcaro, que já era líder lá da igreja evangélica lá de Lagoinha. Né? Os dois se casaram em 2018, né? E aí o Zetel começou a se aproximar muito do Daniel e começou a ser esse operador todo. E aí foi indo, entendeu? A pessoa vai, ela entra no negócio, acha que tá muitas autoridades envolvidas, acha que a coisa é uma coisa legal, é chapa branca e tal, e vai se deixando levar. E vai se deixando levar, e aí vai sendo engolido pelo sistema, entendeu? Por essa, né, essa engrenagem de busca pelo poder, né? E tem uma passagem também que eu vi que a ideia é sair cooptando. Por exemplo, os dois indicados do Bolsonaro lá para o STF. Um foi o Nunes e o outro foi o Mendonça. Né? Mendonça é focado nessa questão, ele é pastor e tal, né? Um rapaz simples, discreto, foi colocado ali e tal. O Nunes é mais antigo um pouco, foi colocado pelo Bolsonaro, mas o pessoal já estava assediando o filho do Nunes, que tem um escritório de advocacia e que já começou a prestar serviço para, né, recebeu, acharam lá 250 mil nas coisas do filho dele. Então, quer dizer, o sistema vai tentando engolir todo mundo, entendeu? Vai tentando engolir todo mundo, vai deixando. E aí começa, vamos cercar o Nunes. Como é que é? Pega um filho do Nunes que tem um negócio lá. Ô Nunes, contrata o filho do Nunes. E aí vai envolvendo. O cara vai achar, estou trabalhando para uma autoridade, chapa branca, pai e tal. Tem muitos interesses. Quando vê, está envolvido na merda. Entendeu? Aí quando ele for dar o berro, aí ó, começou lá com seu filho, papapá, para chegar no sei e tal. Então, é aquela coisa que faz lá, tipo, né, o Cine Trancoso. Eu quero te colocar dentro do bolo, vou te trazer para a lama, tá certo? E aí, a pessoa não percebe que ela está sendo arrastada para isso, não. Você está entendendo? Vê o caso, por exemplo, do Eduardo Tagliaferro, né? Conheceu 3 juízes, né, de cortes superiores num clube de tiro. Estava sentado os 3 lá, sentava ele com mais 2, sei lá num restaurante lá e tal. E aí conversa vai, conversa vem. Os juízes começou a perguntar para ele como é que ele sabe que esse negócio de celular e tal. Ele mostrou que ele sabia fazer uma falcatrua no celular e entrar no WhatsApp do juiz lá e fez uma demonstração. Aí o juiz olhou para o lado assim e pensou assim, rapaz, esse cara aí serve para nós. Indicou ele lá para o pessoal do STF. Falou, ó, esse menino aí tem umas manhas. Ele entende de tecnologia, essa coisa digital. Ele serve para a gente. Aí falou, ó, tem um serviço para você lá no STF. O menino novo, né, estava casado, tinha filho pequeno e tal. Pô, vou ganhar um emprego, vou trabalhar no Supremo Tribunal Federal, né, vou trabalhar num negócio bom. Aí arrasta o cara para dentro do sistema. E a hora que o cara dá conta de que ele está numa fria, ele quer sair. Aí, por exemplo, o Daniel, o Eduardo Tagliaferro, ele fala, pô, eu tentei sair várias vezes, não deixaram eu sair. Né? Eu pedi exoneração várias vezes, não deixaram eu sair. E aí foi. Né? E aí ele foi só se envolvendo, e foi sugado pelo Alexandre de Moraes. Foi sugado por esse sistema aí, né? Que envolve aí o inquérito das fake news, né? Ele foi usado para ser ele foi sugado para ser isso. Ó, você vai operar essa máquina. E na época do 8 de janeiro para frente, né? Ele estava trabalhando, como se deram para ele uma estrutura como se fosse um fusquinha. E ele tinha que andar com esse fusquinha a 160 por hora, em alta rotação,
8 horas por dia. O cara estava pirando. Para quê? Para incriminar pessoas inocentes, incriminar pessoas que estavam protestando lá em Brasília contra o resultado das eleições, que o queda das fake news começou para não deixar essa turma manifestar bem antes das eleições de 2022. Então isso é muito sério, gente. É muito sério. E para a gente fazer esse enfrentamento, vou tirar aqui o Zetel, coitado. Coitado nada, né? Tem que dar conta do recado agora. Então é isso. Entendeu? O Daniel Vorcaro é tipo o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro é tipo o Eduardo Tagliaferro. Tem uma frase que ele diz assim: banco é igual máfia. Depois que você entra, não tem como sair. Se sair, só sai mal. Então, ele foi arrastado, ele já tinha predisposição, né? Ó, o cara tem jeito, pai e tal. Aí aquele rapaz lá da Bahia, lá, né? Que se associou a ele, falou assim: ó, vamos usar a cara desse menino aí, que ele é ingênuo. Tipo assim, né? Tipo o do Tagliaferro, pega o cara e tal, vamos usar ele e tal. E suga o cara. O cara é fácil de levar e tal. Os caras vão ganhando nome nisso, vai ficando. Ah, eu estou trabalhando para autoridade, estou trabalhando para ministro, estou trabalhando para juiz, estou trabalhando para presidente. Ué, eu estou no sistema, eu estou trabalhando para o Estado. Ele acha que é isso. Né? Ele acha que está no emprego bom. Vai ver, bicho? Está nessa furada. E isso está cheio. Está cheio porque a máquina pública está toda corroída, né? É como se fosse um queijo suíço cheio de buracos, onde tudo passa por ali. E para purificar isso aí, meu amigo, é como diz a Michelle Bolsonaro, né? Nós estamos numa guerra espiritual, né? Numa batalha espiritual. E aí eu deixo para vocês, para a gente continuar avançando com esse projeto da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, a nossa chave Pix. Você sabe por que eu deixo para falar isso no final? O pessoal costuma falar isso no começo, né? Gente, aproveita, se inscreve no canal, né? Aciona o sininho, deixamos aí a nossa chave Pix para você contribuir e tal, né? E aí eu não gosto de falar isso no começo, não. Porque a pessoa fala assim, no começo você tem uma audiência X, o cara assiste ali 10 segundos, aí cai, aí outro assiste 15, cai, o outro assiste 1 minuto e vai embora. Então, eu não gosto de falar isso para quem não está focado no nosso projeto. Se o cara saiu, deixa ele para lá. Se você está até aqui, é porque você tem sentimento parecido com o meu. Você tem a importância desse projeto aqui. Então é para você que eu sempre falo, né? Para a turma que está aí chegando até o fim do vídeo. Gente, nós estamos juntos e vamos caminhar juntos, porque nós temos agora um desafio enorme, que é o projeto, né, para 2027 e trabalhar, né, a lisura do processo eleitoral. E aí eu tenho, né, um arcabouço de informações importantes que vão ajudar a esparramar esse conceito de como fazer, né, uma fiscalização do processo. Se eu falar muito nisso aqui agora, a audiência vai lá embaixo, porque eles jogar a gente na sombra. Mas vamos trabalhar isso com calma, porque é muito importante. É para isso que nós estamos aqui, tá certo? Então tá bom. Esse é o vídeo 924 da CCI. Estou deixando aí a chave Pix, tá certo? E aquela turma que gosta de fazer transferência, não gosta de trabalhar com Pix, eu sempre costumo deixar aí a nossa conta poupança 752-458-498-0, agência 151, tá aí o CPF. João Batista Guimarães é meu nome, tá certo? Então, dá um print aí, anota. Depois, se vocês quiserem fazer qualquer doação aí, é importante, porque nós vamos entrar numa fase muito complicada agora, né? Que é entrar nesse período eleitoral. E a CCI tem um papel fundamental nesse processo. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus. Um abraço.